Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre os desafios do mercado livre de energia. Mas primeiro eu gostaria de fazer um convite para você. Deixe o convite para conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Ele está dividido em duas partes. São 32 horas de material já gravado, formato de videoaulas. Então, quando você faz a aquisição do curso, você já tem acesso a todo esse material e outras 18 horas online ao vivo para tirarmos dúvidas em um cronograma já pré-definido. As turmas, elas estão organizadas ao longo do ano inteiro. Então nós temos agora a turma que já está em andamento, né? A turma que começou no dia 8 de abril, a turma S1. Depois nós teremos a turma S2, iniciando dia 10 de junho. Depois a turma S3 no dia 12 de agosto e depois a turma S4 no dia 14 de outubro. Então, nós teremos os encontros online para tirar as dúvidas, né? E é isso, pessoal. Vamos então para o nosso conteúdo. O link está na descrição deste vídeo. Então, pessoal, vamos contextualizar, né? Uma pergunta, né, que todos fazem ultimamente é: por que o mercado livre de energia ele não é aberto a todos, né? Desde sempre, né? Desde sua concepção. E agora, né, que está acontecendo a abertura do mercado, quais são os desafios para que esse mercado fosse aberto, né, a todos? Então, sim, existem alguns desafios, né? Como em qualquer mercado, você tem problemas normais, né, para se resolver. Então, aqui eu listei alguns, né? Então, vamos aqui ao primeiro desafio. O primeiro desafio é o tratamento da medição, né? O que acontece então? Na realidade, esse não é um problema tão grande assim, né? Por quê? Se você imaginar hoje, né, nós temos todas as unidades de carga ou as unidades consumidoras, elas têm um medidor de energia, né? A diferença destas unidades que estão no mercado regulado para as unidades que estão no ambiente livre, né, é o modelo de medidor e o tipo de faturamento. Então, no caso do mercado regulado, você segue o padrão definido pela distribuidora de energia, né? No mercado livre, nós temos que fazer a chamada adequação do SMF, que é o sistema de medição para faturamento, né? É, Numa eventual abertura do mercado para todos os consumidores, uma dúvida que fica é: como um consumidor pequeno, né, vamos dizer assim, grupo B, né, como ele faria para ter acesso a essa medição? Porque seria um investimento é, mais elevado, né, proporcionalmente falando, do que o investimento de um consumidor de grande porte, né? Assim, a questão toda é que, na verdade, não é necessário fazer isso, né? Por quê? Existe hoje uma ideia, né, que é para facilitar a abertura, que seria da seguinte forma, né? A distribuidora de energia, ela continuaria sendo o agente de medição e teríamos um tratamento dos dados, né? Ou seja, você teria um delay entre aquilo que fosse efetivado, né, no sentido de registrado como consumo, e aquilo que fosse validado. Então a lógica, né, para resolver esse problema, para que nós não tenhamos que exigir medidores de energia, né, um sistema de medição muito de custo muito elevado, né, a solução ela é bem simples, né? A distribuidora ela continuaria fazendo a medição. Poderíamos também pensar, né, em agentes agregadores, que seriam empresas terceirizadas, né, empresas terceiras responsáveis então por fazer a agregação dos dados de medição. E esses dados seriam repassados, né, para os agentes comercializadores varejistas que fariam a representação dessas cargas pequenas no mercado livre de energia. Então, o tratamento da medição, embora, né, ainda seja um ponto bastante discutido, hoje já se tem uma posição tanto da Câmara de Comercialização como também uma aceitação da ANEEL, né, de que não é necessário a mesma estrutura, né? Você não tem aquela necessidade de ter a mesma estrutura de medição de um cliente de grande porte e um pequeno porte, né? Então poderíamos resolver esse problema é, tendo uma sistemática, né? Ou seja, você
efetiva a compra de energia. No primeiro momento, né, você faz então um cálculo prévio, né, você faz uma estimativa e aí depois você vai ajustando, você vai validando, né, conforme os registros dentro desse delay. A questão toda é como funcionaria isso, né? E se de fato, né, nós teríamos uma segurança, vamos dizer assim, no abastecimento, né? Uma segurança no sentido logístico, né? Você precisa ter a segurança no abastecimento e a segurança do pagamento, né? Você não pode ter o desencontro das contas, né? Então, esse é o primeiro desafio. Quais seriam, né, as possibilidades para resolvermos, né, esse problema da medição? E uma delas é essa. A outra é o supridor de última instância, né? Então, o que acontece aqui? Bom, vamos lá. Imagine uma situação que o mercado abriu para todos, né? Mas algumas unidades consumidoras não perceberiam benefício, pelo menos não de imediato, a estarem, né, no mercado livre de energia. Então, elas decidem permanecer no mercado regulado. Mas quem faria, né, vamos dizer, o fornecimento de energia? Porque lembra, né, se o mercado livre está aberto, né, e o consumidor ele precisa sair do mercado regulado para ir para o livre e ele não faz esse movimento, tecnicamente a distribuidora ainda é o fornecedor. Porém, o interesse da distribuidora com a abertura do mercado é praticar o core business principal dela, que é o fio, ou seja, a infraestrutura, né? Ela quer cobrar pelo serviço de distribuição de energia, né? Ela não quer cobrar pela energia, ela não quer ser um fornecedor. Então, nesse caso, existe uma posição, né, da Câmara de Comercialização, também da ANEEL e muitas distribuidoras também se colocam na mesma posição, que é a figura do supridor de última instância. Ou seja, numa abertura de mercado, caso o cliente não tenha interesse em ir para o mercado livre de energia, ele pode permanecer com a distribuidora e a distribuidora estaria na forma de supridor de última instância, né, que seria o SUI ou SUI. Né? Então, esse supridor faria o papel de comercializador e também faria o papel de distribuidor, né? Seria um papel duplo. Nessa situação, e isso olhando para outros países, né, o que aconteceu na prática é que o SUI sempre tem uma tarifa, né, um preço muito mais elevado do que seria praticado caso o cliente migrasse para o mercado livre de energia, e isso foi colocado até de forma proposital, para que ele de fato, né, fosse incentivado a sair desse mercado regulado, porque em alguns países, né, temos a transição do mercado regulado, mercado cativo, para o mercado livre e não é de interesse manter os dois mercados. Então, o que aconteceu foi isso, né? Se você permanece e você está na forma de ser abastecido por um supridor de última instância, você estaria então sujeito a um custo mais elevado, né? No Brasil, talvez isso não aconteça, mas, né, provavelmente é um cenário aí que pode acontecer, né? Bom, a outra questão, né, o próximo desafio é o fim da comercialização regulada. Bom, esse seria um fim, vamos dizer assim, por uma consequência natural de mercado, né? Não seria algo impositivo no Brasil. Por quê? Se você tem a opção de comprar energia num mercado que é mais barato, onde você pode negociar o preço, qual seria a motivação para você permanecer no mercado mais caro? Né? Então, quando o cliente faz essa pergunta, e essa pergunta não tem uma resposta, vamos dizer assim, simples, né? Ou seja, não teria como explicar esse motivo, né? O cliente, ele em algum momento, ele migraria para o mercado livre de energia. E aí, como ficaria a comercialização regulada? Pois bem, em outros países, né, que fizeram então a abertura de mercado, essa comercialização regulada foi descontinuada. Alguns países, como Portugal, por exemplo, foi de forma obrigatória, né? Ou seja, eles criaram um período de transição onde eles extinguiram o mercado regulado e eles teriam apenas um único ambiente, que é o livre.
né? Temos também alguns outros exemplos, como alguns estados nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o Texas, onde também foi obrigatória, né? Você extingue o mercado regulado e mantém apenas o livre. Bom, no Brasil não é interesse, né? Pelo menos o que nós vemos aqui nos documentos publicados, né? Tanto pela ANEEL quanto a Câmara de Comercialização, por exemplo, nós não teríamos então esse interesse em fazer obrigatória a transição. Mas é de se pensar, né? Nós teríamos provavelmente o fim do mercado regulado. Então a distribuidora, ela simplesmente cobraria pela distribuição da energia, apenas pelo custo da infraestrutura ou o frete da energia, né? Vamos colocar assim. Outro problema que são os contratos legados, né? Porque a distribuidora de energia, ela compra a energia para depois fazer a distribuição, né? Então ela compra na forma de leilões, ela também tem as cotas compulsórias de Itaipu, Angra 1, Angra 2, né? Então, assim, são várias formas de aquisição e isso geram contratos que precisam ser honrados, né? E a questão é, esses contratos legados, como eles ficariam, né? Porque já foi feita a aquisição e a distribuição tem um período agora para acontecer. Então, o desafio aqui na realidade é muito simples, basta nós criarmos um período de transição compatível, né, com os contratos que estão hoje em vigor e evitar, eu não digo, vamos dizer assim, não fazê-los, né, mas evitar novos contratos legados, né? Então, provavelmente, nesse sentido, nós teremos cada vez menos leilões do tipo A-6 ou A-5, por exemplo, né? Então, esse seria um desafio. E a solução é essa, né? Você diminuir os contratos legados, né? Se for possível, não realizar nenhum novo e criar uma transição para que os contratos atuais sejam honrados até o final, né? Bom, outro ponto aqui é a comercialização varejista, porque no acordo de abertura do mercado livre de energia, tecnicamente, se a carga for pequena, né, pequena entende-se como menor que 500 quilowatts, né, isso como colocado a Câmara de Comercialização de Energia, como colocada a ANEEL, né, é, as cargas, então, pequenas, elas precisariam ser representadas, né, na Câmara de Comercialização por um comercializador varejista. No entanto, se você observar o número de comercializadores de energia no Brasil com a habilitação varejista, talvez eles não consigam atender uma demanda, vamos dizer, muito grande e muito rápida de possíveis clientes. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje algo como 30 mil unidades de carga passíveis, né, de representação por varejistas e nós teríamos, com a abertura de mercado, esse número saltando para possíveis 85 milhões de unidades consumidoras, né, pegando todo o mercado. Então, é uma transição muito, vamos dizer, abrupta, né? Então, como nós faríamos isso? Então, entende-se, né, que nós temos que ter uma transição até para que tenha interesse do mercado em novas comercializadoras de energia, mas esses investimentos, né, quando você vai abrir uma comercializadora, você primeiro precisa realmente entender o mercado e segundo ter uma ideia realmente de efetividade, né, ou seja, uma viabilidade financeira realmente sustentável, né? Porque existe muita responsabilidade no mercado, né? Os contratos são bilaterais e existem multas, penalidades que são muito pesadas, então o risco, né, de um erro na operação é grande, então você precisa entrar sabendo exatamente o que você vai fazer. Então, a solução nesse caso seria uma transição suficiente para que novas comercializadoras elas tenham tempo de serem abertas, receberem sua habilitação varejista e, ao mesmo tempo, se estruturarem de forma firme e consolidada no mercado, né? Tendo, vamos dizer assim, a maior estabilidade possível, né? E o último desafio aqui é justamente o modelo de faturamento mais complexo, né? Então, o que acontece, né? É, hoje, no mercado cativo, né, o mercado regulado,
você recebe, né, a conta, você paga e pronto, né? Não tem, vamos dizer assim, pagamento de encargos fora, né, do que você já pagou para a distribuidora. Você não tem, por exemplo, o cumprimento ali de algumas, vamos supor, penalidades, né? Você não tem uma complexidade de acompanhar o seu fornecimento. Basicamente, quem faz tudo isso é a distribuidora, né? Então, quando você pensa no mercado livre de energia, você tem alguns custos, né? Por exemplo, você precisa pagar a distribuição, né? Você paga a distribuidora de energia, você precisa pagar o seu fornecedor de energia, você precisa pagar os encargos setoriais, você precisa pagar os custos associativos, né, da Câmara de Comercialização, e você também tem os trâmites com o banco, né? Então você tem custos bancários. E se você tiver mais de um fornecedor de energia, você vai ter então novos custos, né? Então a complexidade do faturamento ela existe, porém como o mercado já prevê a representação de um comercializador varejista, o que vai acontecer provavelmente, né, que é o que estão colocando em discussão, é que a comercializadora faça uma única cobrança e nessa uma única cobrança ela já integre todos os custos, né? Talvez inclusive também o custo da distribuidora de energia. Até porque existe uma questão, né, que quando você não paga a distribuidora hoje, né, no mercado cativo, o que acontece, né? Você tecnicamente não pagou nem pelo serviço de distribuição e nem pelo fornecimento de energia, porque é uma coisa só. Então a distribuidora corta, né, o seu fornecimento de forma física, né? Ela vai lá e desliga você da rede. Agora, numa situação do Mercado Livre, vamos supor que você está em dia com a distribuidora, mas você deve, por exemplo, para o seu fornecedor de energia. Essa situação é complexa, né? Porque como você faria, por exemplo, para exigir o desligamento na rede, né? Se você está em dia com a outra parte, né? Então, hoje existe toda uma tratativa que faz sentido para grandes consumidores, porém seria muito complexo a mesma lógica em pequenos. Então, hoje o que se tem é esse pensamento de que o varejista então poderá emitir aí uma única cobrança e assim, né, o cliente ele paga um único boleto, um modelo simplificado. Então, esses são os 6 desafios que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho na aula de hoje, certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas antes eu gostaria de reforçar o convite para vocês. Deixo mais uma vez o convite para vocês conhecerem o curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia, caso você esteja pensando, né, em abrir uma comercializadora ou simplesmente trabalhar para alguma empresa dentro desse segmento, eu recomendo o curso então. Certo, pessoal? Então, o link está na descrição do vídeo e vamos lá até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.